Crianças da sala, porque agora o assunto é de adulta. Vamos falar sobre o que o dinheiro diz sobre você, mulher. Sim, nós estamos aqui na Jornada da Mulher Inteira, falando com mulheres adultas que precisam olhar para diversas áreas da sua vida, inclusive essa área tão importante que é o dinheiro. Deixa eu só contextualizar você, né? Em que momento nós estamos aqui nesse perfil. Eu abri as inscrições para a imersão Frutos. A prosperidade é o fruto da mulher inteira. E dentro desse assunto prosperidade, acho que a primeira coisa que surge na mente, né, na cabeça de todas as pessoas é dinheiro. As pessoas fazem essa associação. Prosperidade com dinheiro. Prosperidade é apenas dinheiro? Não. Tem muito mais coisas envolvidas, né? Provavelmente você deve ter visto ali nos stories que eu coloquei alguns dias atrás uma imagem, né? Um círculo sobre prosperidade. E eu coloquei diversas setinhas. Cada uma dessas setinhas explanava, ampliava o assunto dinheiro, né? O assunto prosperidade, aliás, para nós falarmos sobre tudo que está envolvido dentro do assunto prosperidade. E dinheiro é uma das coisas que está envolvida dentro da prosperidade. É claro que o dinheiro, ele pode ter, inclusive, uma ampliação única e exclusiva dele, de tão amplo que esse assunto é. Porém, contudo, entretanto, eu já vou entregar muita coisa aqui pra você nessa live. Eu tenho certeza que você vai gostar, viu? Boa tarde, mulheres. Sejam bem-vindas. Prazer ter vocês aqui comigo. Vamos falar então hoje sobre dinheiro? Porque falar sobre dinheiro é um assunto que separa as meninas das mulheres, né? Por quê? Porque criança ganha dinheiro, né? Criança não sabe quanto que vale, criança não sabe quanto que custa, criança não sabe, só quer ganhar, né? Só quer receber, não quer fazer, não tem a potência para fazer dinheiro, né? A criança recebe o quê? A criança recebe ali uma mesada, né? Ah, pai, mãe, me dá um dinheiro para comprar uma bala, para comprar um salgadinho, para fazer tal coisa, para ir no passeio da escola. Mas uma pessoa adulta, ela sabe fazer dinheiro, ela precisa saber fazer dinheiro e ela também precisa saber administrar o dinheiro. Só que, quando eu falo dinheiro, né, pode ser que você pense só assim, nos números que você tem lá na sua conta, ou nas notas, né, tá cada vez mais escasso a gente lidar com nota, hoje em dia, com a facilidade, né, da moeda digital. Só que o dinheiro, ele é muito mais amplo do que isso, muito mais amplo do que isso. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Pra gente começar, diz aí pra mim, quando eu falo o assunto dinheiro, quando eu falo a palavra dinheiro, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Se fosse pra você fazer uma associação, dinheiro o que vem logo na sua mente? Compartilha aí comigo, que a gente já vai começar aqui a entender um pouquinho de por que esse assunto é um tabu para tantas pessoas. Muitas pessoas têm medo, vergonha de falar sobre dinheiro, de citar valores, né? E aqui eu não estou falando de quem se vangloria, de quem ostenta, não é sobre isso. Mas como o dinheiro é algo que faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, né? Hoje em dia, a nossa moeda de troca é o dinheiro. Então, por que é tão difícil falar sobre isso? Por que é tão difícil falar sobre algo que é tão comum, que é tão presente no nosso dia a dia? Uma pedra? É isso, amada? Quando fala sobre dinheiro, você pensa em uma pedra ou perda? Corrija aí pra mim, pra eu verificar o que você quis dizer sobre dinheiro. Eu vou responder algumas mulheres que colocaram perguntas pra mim nas caixinhas, porque tá tão intrínseco, tá tão enraizada essa questão do dinheiro, que às vezes a gente nem para pra prestar atenção, né? Pedra de tropeço, como se ele fosse um vilão. Olha só. Difícil, arriscado. Obrigada, viu, por compartilhar. Imagina que o dinheiro,
você vai precisar se relacionar com ele, né? E se você, como é que você vai se relacionar com algo ou alguém que é difícil, que é arriscado, que é uma pedra de tropeço, que é um vilão? Tem pessoas que falam assim, o dinheiro é sujo. Agora apareceu pra mim, é pedra de tropeço. O dinheiro é sujo. Quem tem dinheiro é corrupto. Quem tem dinheiro não presta. Muitas vezes as pessoas pensam assim, né? Tem esses conceitos. E eu quero ajudar você a ter uma visão mais ampla da situação, mulher. Por quê? Imagina que a gente pode olhar para o dinheiro sob diversas perspectivas, né? Dentro dos processos terapêuticos, dentro das mentorias, eu gosto de falar com as mulheres para olhar principalmente por 3. A gente sempre começa por 3. Às vezes eu amplio, né? Faço aquela roda gigante com 10, 12, 20 setas, porque o assunto sempre pode ser ampliado cada vez mais. Mas pelo menos essas 3 leva para sua vida, para tudo que você for considerar você ter esses 3 olhares. O físico, o emocional e o sistêmico, tá? O físico, o emocional e o sistêmico. O dinheiro, vamos olhar para o dinheiro na parte física, na parte prática. O que o dinheiro é? O dinheiro é uma moeda de troca, né? Você presta um serviço, você faz um serviço e esse serviço é pago, né? Você entrega um produto e esse produto é pago. Logo, o dinheiro é uma moeda de troca. E essa moeda de troca, ela é compatível com a entrega que você dá. Ela precisa ser compatível com a entrega que você dá. O dinheiro também, olhando para ele de forma física e prática, é necessário que você se relacione com ele olhando para ele, né? Por exemplo, aqui teve uma mulher que comentou assim, é como se ele fosse um vilão, é difícil, é arriscado. Se você acha que o dinheiro ele é difícil, ele é arriscado, ele é um vilão, normalmente você não vai olhar para ele. Vai dar medo de olhar para o dinheiro, né? Só que se você não olha para o dinheiro, o que acontece? Você perde o controle. Você perde as referências. Por que uma pessoa, quando ela deseja, né, fazer investimentos, começar a cuidar ali do dinheiro dela com mais atenção, ela aprende a fazer uma planilha, né, um orçamento de entrada, de saída. Ela aprende a entender para onde o dinheiro dela tá indo, se ela tá gastando mais com mercado, com farmácia, com curso, com livro, com produto de beleza, com salão de beleza. A pessoa, ela começa a olhar na parte prática, na parte física para o dinheiro. É importante olhar para o dinheiro. A mulher adulta, a mulher inteira precisa olhar para o dinheiro. Então, tem mulheres aqui que me acompanham, né, que são, por exemplo, empreendedoras. É importante você fazer as contas todos os meses, né? Ter ali o seu fluxo de caixa, o que entra, o que sai. Ah, não, Ariana, eu sou registrado, eu sou CLT. É importante você ter ali um olhar para o dinheiro, olhar para ele, ver da onde ele está entrando, por aonde que ele está saindo. Ariana, eu não trabalho fora, só quem trabalha é meu marido. O dinheiro, a fonte do dinheiro aqui em casa é o meu marido. Tá, e aí por isso você não sabe de nada sobre dinheiro. Você não sabe nada a respeito de dinheiro. Eu não tô falando para você pegar a responsabilidade e nem monopolizar, mas é importante você saber da forma física, da forma prática, tudo que tá envolvido ali com dinheiro, né? Aqui não é uma live de consultoria financeira, mas é importante que você olhe pro dinheiro, se relacione com ele nessa forma física. Tem gente que, por exemplo, fala assim, quanto você tem no banco agora? E nem sei. Quanto veio a sua fatura esse mês? E nem sei. Entende? Porque a pessoa tá num processo muitas vezes de negação. Não quero olhar pro dinheiro não. Como as mulheres falaram aqui, né? Se o dinheiro é uma pedra de tropeço, se o dinheiro é um vilão, se o dinheiro é difícil, é arriscado, nem quero olhar pra ele. Entende? Então, como é que ele vai querer ficar na sua vida? Como é que ele vai querer se multiplicar? Passar mais tempo com você, né? Já que é uma moeda de troca, e voltar. Deixa eu voltar pra vida da Lili, deixa eu voltar pra vida da Lila, deixa eu voltar pra vida da Michelle, deixa eu ficar na vida da Elisângela, da Beatriz. Por quê? Como é que ele vai querer ficar? Se você nem olha pra ele.
E quando eu digo essas coisas, o que surge aí na mente de vocês? Vocês têm o hábito de olhar para o dinheiro? Contem aqui pra mim. Dito isso, a gente também vai passar pro lado do emocional, tá? Mas eu quero esperar o seu retorno. Você já tinha parado para pensar nisso? Olhar para o dinheiro é uma das formas, né? Aqui eu não vou te entregar pílulas mágicas, aqui eu não vou falar para você o segredo de Tostines. Aqui eu vou te ensinar um caminho. São diversos passos. Os primeiros passos são esses que eu estou te entregando aqui de forma gratuita. Depois eu vou te ensinar outros passos lá dentro da imersão. Depois eu vou ensinar outros passos se você quiser continuar na jornada e na caminhada comigo. Às vezes, obrigada pela resposta, é importante lidar com o dinheiro de forma física, de forma prática, olhar para ele, ter ali o seu controle financeiro, isso é muito importante. Só que aí é que a gente vai avançar um pouquinho mais, né? É importante, lembra que eu falei para você? 3 pontos: físico, emocional e sistêmico. Vamos pro segundo ponto? O ponto do emocional. Ai. E aqui a coisa pega. Por quê? Porque o dinheiro, ele está intimamente relacionado com as nossas crenças. E não são só as crenças sobre o que você acredita sobre ele. O dinheiro, quando a gente olha pela perspectiva terapêutica, pela perspectiva psicanalítica, o dinheiro, ele também reflete o que você pensa sobre você. Dinheiro não é atribuído a valor. Então, logo, o quanto você acha que você vale, se você acha que você vale, se você acha que o seu trabalho vale, é importante, faz a diferença na vida das pessoas, é digno, se você acha que você é digna de receber, o dinheiro ele pode chegar e ficar. Só penso em anotar os gastos. Olha só. Só o que me importa é o que sai. O que entra não importa. Eu só tô preocupada com um dos lados. Eu não quero saber de você. Imagina, né, que você se relacione com o dinheiro como se ele fosse de fato uma pessoa. E aí, você quer essa pessoa na sua vida? Não quer? Eu não tô dizendo aqui, incentivando ninguém a ser materialista. Eu não tô incentivando ninguém aqui a amar o dinheiro. Não é sobre isso. Mas eu tenho certeza que você quer o dinheiro na sua vida, porque o dinheiro, ele representa também possibilidades. Quando você tem o dinheiro, você pode ter uma vida mais confortável, você pode ter menos preocupações com algumas circunstâncias, né? Você pode, por exemplo, ajudar pessoas, financiar obras, ser generosa, enfim. Então, imagina que você está se relacionando com essa pessoa, você quer ela na sua vida, só que você fala assim: olha, vou olhar só para o seu lado vermelho, para o seu lado negativo, né? Porque os gastos, a gente coloca lá, se for fazer uma planilha, e eu tô falando aqui de uma forma bem visual, porque eu sou a pessoa... Ai, Ariana, não derruba as coisas não. Eu sou a pessoa que anota o controle financeiro na agenda de papel. Eu não gosto de aplicativo, eu não gosto de fazer na planilha, eu gosto da minha agendinha de papel. E normalmente tem ali, né, a receita, a gente coloca no lugar do azul e as saídas, né, as despesas a gente coloca no lugar do vermelho, não é? E se a gente fosse pensar assim, o que isso tem ali de relação na nossa psique? O azul é o positivo. O vermelho é como se fosse o negativo. A gente sempre fala assim, né? Ih, fechei no vermelho esse mês. Então quer dizer que se você vai se relacionar com essa pessoa, você tá olhando pra ela só pros defeitos? Só pro vermelho? Só pra parte negativa? Não tá olhando pra essa pessoa pra parte boa que ela tem? Olhar pro dinheiro me deixa desconfortável.
Obrigada por compartilhar isso. E aí agora traz pro emocional, que era o ponto que a gente tava, né? Se olhar pro dinheiro deixa você desconfortável, olhar pra você e pro seu próprio valor é confortável? Quando alguém te pergunta, né? Eu sei que você trabalha com a área da beleza, alguém te pergunta assim, quanto custa o seu trabalho? E aí você vai falar assim, custa tanto. Que sensação você tem? É uma sensação confortável ou desconfortável? Muito provavelmente vai ser uma sensação desconfortável. Por quê? Porque você tá falando assim, ó, o meu trabalho, o meu valor, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi. Tô saindo de uma gripe, gente. Deixa eu beber uma aguinha. Vou tentar me empolgar menos para não faltar a voz. Tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, todo o meu tempo de experiência vale. E falar isso com um senso de autoestima, de alto valor, de percepção de valor. Sabe? Só que se eu fico desconfortável com tudo isso que eu valho, se eu acho que eu não valho, o dinheiro vai valer? Aí, ó. Ela respondeu exatamente. Pra você que tá assistindo gravado, ela respondeu exatamente. Meu marido disse que parece que tem algo que impede de guardar para continuar em dívida sempre. Fica aqui que eu vou falar de dívida. Eu dou valor nas minhas coisas, sempre pensando que era mais. Você pode ter a sensação de que você fez bastante, você poderia ter recebido mais. Mas por que não cobrar mais? Essa dificuldade de cobrar, ela é um espelho. Ela é um espelho do valor que você dá para si mesma, do valor que você percebe, do quanto que você se autoriza a valer. Entende? Entende como isso é profundo? Quando a gente fala assim, né, sobre o emocional, tem tantas camadas, daria aqui uma mentoria pra falar da relação emocional com o dinheiro. Tem muita coisa envolvida. Mas tem algumas frases, algumas crenças, né? Eu coloquei uma caixinha de perguntas e aí as mulheres colocaram ali respostas pra mim. E acabou que eu consegui responder uma mulher mais profundamente. Depois, com as demandas aqui de casa, com a Ana Lisa, eu não consegui responder as outras. Mas eu vou falar aqui um pouquinho mais nessa live, tá? Uma mulher, ela colocou ali pra mim. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no computador. Porque o celular aqui eu não vou conseguir falar, né? Ela colocou pra mim algumas crenças que ela identifica que ela tem ali sobre o dinheiro. Você é pobre. Você percebe que é uma definição dela mesma? Uma definição da identidade dela? Então, o que isso tem a ver com o emocional? No emocional dela, como ela se sente? Pobre. No emocional dela, como ela se sente? Escassa. E a palavra escassez, ela vem, né, tem uma correlação ali com vazio. Então, se pra ela olhar pro dinheiro vem essa crença de você é pobre, é como se lá no profundo, né, e talvez depois essa mulher possa, quando ela assistir essa live, vier me responder, falar se é assim mesmo que ela se sente. Por quê? É como se lá no profundo, assim, mas parece que eu tô vazia, parece que aqui dentro tem pouco. Como é que o dinheiro vai chegar e vai ficar? Ou vai dar frutos, né? Que é o tema da nossa imersão. Se eu estou escassa, vazia. Se eu sou pobre, é um carimbo, é uma identidade, algo com que eu me identifico. O dinheiro vai chegar e falar assim, é aqui nessa casa que eu vou morar? É aqui que eu vou dar frutos? É aqui... Ah, não é aqui não, porque aqui a gente é pobre. Não é aqui não, porque aqui a gente tá vazio. Aqui não cabe dinheiro.
Vocês estão entendendo? E é algo que a pessoa se sente lá tão profundamente que ela pode nunca falar isso, nunca verbalizar isso. Só que o dinheiro é como se ele fosse realmente uma pessoa. E é como se ele tivesse sentimentos. Eu quero que vocês tenham essa percepção. Por quê? Porque o dinheiro, ele é uma energia de troca. Ele não é só aquele papel, só um número lá no seu banco digital. Ele é uma energia de troca. E pra mim, aqui em casa, isso é muito nítido, muito nítido. Tem épocas que eu tô com uma determinada energia e ali, ó, os números na conta vão que vão. De repente, se acontece alguma coisa e eu mudo a minha energia, não presto atenção, e quando eu falo energia aqui, eu tô falando, né, de frequência, se você tá animada, disposta, conectada com a vida, se cuidando, se priorizando e uma série de outras coisas, se eu tiver com isso baixo, tipo down, bem bad, ó, cliente começa a sumir, quem tinha que te pagar não te paga. Você fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Reflexo de como eu estou, de como que eu estou me sentindo. Um certo valor ser pobre, como se fosse nobre. Pobreza é simplificar a vida. E aqui tem um buraco muito profundo, né? Tem um buraco muito profundo. Por quê? Porque embora a gente deva se relacionar com o dinheiro, levando em conta que ele é essa energia, levando em conta que ele pode ser ali um amigo, né? Ele pode ser um amigo, um companheiro que te traz possibilidades, que te abre portas. É importante que a gente não misture os conceitos, né? Os conceitos. Aqui envolve também um pouco da questão espiritual, mas eu não vou falar de espiritual, porque, ó, eu prometi que eu ia falar de 3 pontos, hein? Físico, emocional e sistêmico. Não vou entrar nesse caminho, mas tem pontos para falar sobre isso também, viu, gente? Tem pontos para falar sobre isso. Eu vou abrir mais sobre o espiritual lá na frente com vocês nos próximos passos da caminhada. Mas nesse primeiro momento vamos falar de 3: físico, emocional e sistêmico, tá bom? Eu sonhava em morar numa casa com tijolo aparente, com móveis improvisados, como se isso fosse me proteger do materialismo. Olha só. Obrigada por compartilhar, viu? Essa sua percepção. Fazer um voto como se fosse um voto de pobreza, né? E assim, eu falei quando eu ia falar do espiritual, né? Só que também parece que tem uma coisa aqui dentro que não deixa. Eu vou citar só um exemplinho pra gente ver o quanto que muitas vezes a nossa visão sobre isso tá muito distorcida. A orientação que a gente recebe bíblica, né, dos princípios bíblicos, é para que a gente não desenvolva amor pelo dinheiro. Mas não significa que a gente não vai se relacionar com ele. Não significa que a gente não vai aproveitar as possibilidades que ele tem para nos oferecer. Até porque uma organização que a gente admira, que a gente segue, que a gente apoia e financia, a grande maioria das mulheres que me acompanham aqui, né, faz muitos projetos que envolvem quantias exorbitantes. Então o problema não é o dinheiro. O problema é como que a gente se sente diante dele e como que a gente vai usar isso em prol de um bem muito maior. Só que sem ter, ficar nesse lugar de pobrinho não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Nem a nós mesmos, nem aos outros. Tá? Mas obrigada por compartilhar aí como é que você se sente. Porque é assim que eu consigo entender, né? Mais profundamente, como que eu posso ajudar vocês nesse caminho dessa jornada. Essa mulher também que colocou aqui as crenças, ela falou assim: ganhar dinheiro é difícil.
E nesse lugar de ganhar dinheiro difícil, eu já vou pular com vocês do emocional pro sistêmico. E depois a gente vai ficar indo e voltando em algumas dessas áreas, tá? Mas vamos falar do sistêmico. O que é o sistêmico? O sistêmico é o sistema familiar daquela pessoa, né? Olhar para as leis sistêmicas, as leis do amor. Tem um olhar aqui também da constelação familiar, né? Então, quando eu falo assim, olha para um assunto pela perspectiva sistêmica, é você trazer luz, o que a relação dessa pessoa com a família dela impacta nesse assunto em específico. E aqui, com relação a dinheiro, quando essa mulher diz, né, que ganhar dinheiro é difícil, quando as mulheres falaram aqui pra mim, olha, Ariane, o dinheiro é um vilão, o dinheiro é uma pedra de tropeço, o dinheiro é difícil. De onde foi que vocês ouviram isso? Quem era que falava sobre isso? Você se lembra como o seu pai falava sobre dinheiro? Ou como ele lidava com o dinheiro? Qual era a relação do seu pai com o dinheiro? Você se lembra disso? Quer compartilhar aqui comigo? Também, se você lembrar, qual era a relação da sua mãe com o dinheiro? Se a sua mãe, como a sua mãe falava sobre o dinheiro? Quer compartilhar aqui? Meus pais passaram fome quando criança e trabalharam muitas horas e não tinham tempo para os filhos. Olha só. Imagina que um homem, uma mulher que quando criança vive uma escassez tão profunda, né? A falta de dinheiro tão profunda que faz com que passe fome, o medo toma conta. E esse trabalho, pelo que eu entendi aqui, eles trabalharam muito e não tiveram tempo para os filhos ou os pais deles? Eu acredito que foram eles, né? E esse medo da falta fez com que eles trabalhassem, se esforçassem para poder garantir ali o mínimo, o básico. Percebem como é uma voz herdada? Como o sistema que ele transmite as crenças, o sistema que ele transmite lealdades invisíveis. Então imagina que movidos pela lealdade invisível, né, desse sistema familiar, esses pais pensassem assim, a gente tem que trabalhar muito para dar para os nossos filhos o que a gente não teve. E a partir daí eles ficam num estágio que aparentemente parece que melhorou, né? Não passou fome, já tirou os filhos da necessidade da necessidade básica, né? Da questão da alimentação. Só que a escassez continua permeando, porque ficou a escassez da atenção, ficou a escassez do carinho, ficou a escassez do tempo. Eles trabalhavam final de semana, feriado, hora extra, sem férias. E não é isso que faz com que a gente tenha mais dinheiro. Porque quando a pessoa ela está emaranhada com esse lugar sistêmico, que ela acredita que... eu coloquei aqui algumas frases, né? Dinheiro não é tudo na vida. Não, pode deixar que eu me viro com pouco. O dinheiro, ele chega e some das minhas mãos. Eu até faço dinheiro, mas ele não fica. Todas essas frases, todas essas crenças, elas são um reflexo de uma comprovação. Uma comprovação do quê? De uma verdade que você carrega, que faz com que você pertença a um clã. Todos nós temos uma necessidade de pertencimento gigantesca. E se você, a crença que você tem instalada lá no seu inconsciente se eu agir diferente das pessoas que vieram antes de mim, dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, eles vão me expulsar daqui. Eu não vou mais pertencer. Porque provavelmente, né, se você tem alguém da sua família que se destacou financeiramente antes, né, do que as outras pessoas, você deve ter ouvido falar mal dessa pessoa. Fulano, depois que ficou rico, XYZ.
Agora que conseguiu um trabalho melhor, nem conversa mais com os pobres. Esqueceu da família. O dinheiro corrompeu aquela pessoa. Então a gente ouve falar de pessoas que têm uma condição financeira melhor de uma forma negativa. Ah, a pessoa enriqueceu rápido demais, deve ter feito alguma coisa errada. Gente, quantas vezes eu, antes de cuidar do meu emocional, antes de olhar para as minhas questões, eu olhava pessoas dentro, inclusive, da minha religião, que tinham uma questão, uma condição financeira diferente da minha, e às vezes eu ficava pensando assim, essa pessoa tá dividida, tá sendo materialista, essa pessoa... Quando na realidade talvez eu, com a minha ilusão de estar simplificando a vida, ali naquela época pudesse estar sendo muito mais materialista do que aquela outra pessoa. Porque não é sobre os números, é sobre como você se sente e se comporta diante desses números. Entendem? E essa necessidade de pertencimento faz com que a gente se sabote inconscientemente para continuar ali naquele lugar. Então imagina que aqui a maioria, né, do meu público é mulher, eu falo com a mulher, eu converso com a mulher, a gente tá aqui nessa jornada da mulher inteira. E aí, inclusive, né, eu tô aqui fazendo um movimento com você para falar para você que no dia 15 de agosto nós vamos ter uma imersão, a imersão Frutos. A prosperidade é o fruto da mulher inteira. E nessa imersão eu vou falar com você profundamente sobre prosperidade, sobre todas as coisas que envolve, por que você sente que você não tem a prosperidade, que ajustes você pode fazer aí na sua vida para você já começar a experimentar a prosperidade, tá? Então, se você quer participar dessa imersão, manda uma mensagem para mim aqui no direct ou clica lá no link da minha bio que você compra o ingresso, né, por apenas R$67, eu coloco você no grupo oficial e no sábado, dia 15, não é esse sábado agora, tá? É no sábado que vem, a gente tem um encontro marcado, tá bom? Mas voltando a falar, né, dessa parte do sistêmico, quando a gente tem esse lugar tão enraizado, a gente acaba se sabotando. Só que olha só, olha que interessante, né? Teve duas mulheres que responderam pra minha caixinha, que elas colocaram assim. Uma falou assim, quando o assunto é dinheiro, né, qual é a sua questão? Aí ela escreveu assim, medo da falta. E aí... eu vou ler a pergunta inteira, depois eu vou comentar ponto por ponto. Medo da falta. Sinto que poderia fazer mais, mas não flui. Aqui, eu dividiria a pergunta dela em diversos pontos, né? Por exemplo, ela falou aqui, medo da falta. Para ela olhar de forma física, de forma emocional, de forma sistêmica, né? De forma emocional, o quão vazia ela se sente, o quão escassa ela se sente, que ela sente essa falta. O quanto que ela sente que ela tá num limite que aquilo pode acabar a qualquer momento. Num lugar sistêmico, eu olharia e falaria para essa mulher assim, quem faltou? Quem ou o que faltou? Que ela continua vivendo essa sensação de que vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai acabar. Uma constelação familiar, por exemplo, daria pra gente olhar pra isso com atenção, né? Daí ela falou assim, ó, eu sinto que eu poderia fazer mais, mas não flui. Tanto a primeira pergunta como a segunda pergunta teve a mesma palavra, flui, flui. E aí, falando sobre fluir, sobre fluxo, eu quero que vocês imaginem agora vai chegando as mensagens, aí eu leio e me distrai. Imagina agora aí uma grande represa, bem grandona, assim, ó, infinita, perder de vista. Imaginou? Essa represa, ela é a vida. E essa vida é tudo o que a vida pode te oferecer. Tudo que a vida pode te oferecer, tudo de bom que existe nessa vida. O que de bom tem na vida?
Me ajuda aí. O que você considera que tem de bom na vida? Ó, saúde é uma coisa boa que tem na vida? É, não é? Felicidade é uma coisa boa que tem na vida? É. Eita, minha voz tá querendo falhar, gente. Érica, suas filhas, tudo de bom que tem na vida, né? As filhas, a vida delas, o presente que elas são pra você. A felicidade nos relacionamentos, a saúde, a satisfação, a prosperidade, o sucesso. Imagina que essa represa, ela tem tudo de bom.com. Tudo que você pensa de maravilhoso tem nessa represa. E essa represa, vida, ela foi dada pra você. Ela foi dada pra você. Então, ela começa, essa represa, igual assim as barreiras que tem, né, os reservatórios, aí as hidrelétricas, a paz, obrigada Lila, também a paz. Essa represa, ela vai entregando água pra você, entregando água pra você, entregando água pra você. E por onde ela entrega água pra você? Por onde a vida chega pra você? Pelos seus pais, né? A vida chega pra você pelos seus pais. Se a vida chega pra você pelos seus pais, o caminho precisa estar livre pra poder fluir. Toda essa minha explicação é por conta dessa palavra que essa mulher usou aqui, que essas duas mulheres usaram no comentário delas. Não flui, não flui. Então, o dinheiro na minha vida, que tá lá naquela represa, não tá fluindo, não tá chegando até mim. Deixa eu pegar aqui meus bonequinhos pra ajudar. Ó, vamos pensar aqui, ó, que a vida é esse. Deixa eu colocar desse lado pra vocês não se confundirem, mas só para que vocês vejam também, é de uma especialização que eu fiz, tá? Dando honra, compreensão sistêmica da oficina emocional. Mas para ajudar, ó, imagina que a vida, essa represa, daí tem o seu pai e a sua mãe. Vai ter que ser do outro lado mesmo, quis inventar a história. Tem seu pai e sua mãe, que a vida vem até através deles. E aí você recebe a vida desses dois. Para fluir, você precisa receber a vida desses dois. Arena, eu já recebi, Arena, eu tô aqui, Arena, eu tô viva, eu tô respirando. Sim. Só que aí os seus resultados podem mostrar que a saúde não tá tão boa assim. A prosperidade não tá tão boa assim. O dinheiro não tá tão bom assim. Eu não tô tendo filhos, né? Como a Érica citou aqui. Os filhos são uma bênção e fazem parte dessa vida, né? Tem mulher que tem questões com a maternidade. Tem mulher que decide não ter filhos. A vida não tá fluindo. A vida não tá fluindo. Por que a vida não tá fluindo? Porque os canos estão entupidos. Por que o dinheiro não tá fluindo? Porque os canos... O que são os canos, Ariane? Eu tô derrubando tudo aqui, vocês estão vendo, né? Por que os canos não estão fluindo, Ariane? Porque que a vida não tá fluindo, os canos estão entupidos? A sua postura diante dos seus pais. A forma como você se relaciona com eles. Como você se sente diante deles. Impede o fluxo. Você imaginou que no físico, emocional e no sistêmico nós ia chegar? A gente ia chegar nesse lugar? Entende? Ouvir falar do fluxo me dá vontade de chorar. É muito profundo. Isso aqui eu expliquei pra vocês em, sei lá, menos de 5 minutos. Só que isso daqui é algo muito, muito, muito profundo. Se você sente... Você sente que o dinheiro não flui na sua vida, que a saúde não flui na sua vida, que o sucesso não flui na sua vida, que a prosperidade não flui na sua vida, os canos estão entupidos. Tem que dar uma olhadinha ali pra trás e cuidar dessas áreas, entende? Então, por que eu coloquei assim? O que o dinheiro, o seu dinheiro diz sobre você?
Não é que a sua amiguinha, vizinha, a colega do outro lado, a outra profissional que trabalha na mesma empresa ou na mesma profissão que você, ela tem sorte, ela nasceu com o bumbum virado pra lua. Para ela as oportunidades acontecem e para você não. Talvez ela esteja com uma postura interna mais alinhada para que o dinheiro chegue e fique. E você, tá pronta para olhar e alinhar a sua postura interna? E você tá pronta para olhar para dentro, ajustar o que precisa ser ajustado de forma física, de forma emocional, de forma sistêmica e de todas as outras questões que a gente vai trabalhar, tanto lá dentro da imersão, né, como também com as outras mulheres que tomarem a decisão de seguir comigo nessa caminhada? A gente sempre tem para onde aprofundar e ampliar. Por quê? Porque dinheiro é assunto de gente grande. Dinheiro é assunto de adulta. A criança sente e reclama. E aí, ó, a outra mulher, falando de reclamação, a outra mulher falou assim, sobre o dinheiro, né? Eu acho que tem a ver com o casamento. Se não tá bem, as outras coisas também não fluem. Olha a palavra flui aqui de novo, né? Dinheiro tem a ver com casamento, gente? Sim e não. Ela não tá errada, não. Ela não tá errada. Só que tem muito mais a ver com ela do que com o relacionamento dela com o marido em si. Porque o que acontece? Quando esse fluxo da vida ele tá com dificuldade, os canos estão meio entupidos, as coisas não estão passando, lembra que lá em cima tem paz, sucesso, relacionamentos saudáveis e tudo mais? Dá problema em diversas áreas. Aí a gente pode achar que o meu casamento não tá bom e por isso eu não consigo desempenhar bem no meu trabalho e fazer dinheiro. Imagina que, por exemplo, eu tivesse tido uma briga ontem com o Leonardo, quebrado o pau com ele, pra eu fazer uma live aqui pra vocês sorrindo. Como é que eu vou fazer? Como é que vai separar as coisas, né? É difícil, de verdade, quando a pessoa tá com problema em várias áreas da vida. Só que aí a pessoa precisa dar uns passinhos pra trás internamente e falar assim, peraí, eu não tô com um problema só com o dinheiro, eu tô com problema também no meu casamento. Eu não tô com problema só no meu casamento, eu tô com problema também na minha saúde. Por isso que eu falei pra vocês, a prosperidade é algo muito grande. Porque a prosperidade em si pode ser até mesmo substituída com essa palavra da represa, da vida. A prosperidade ela pode ser comparada com essa vida. Porque o que Deus entrega pra gente? A prosperidade. Como é que ele fez as coisas da natureza? Com prosperidade. Você vê uma árvore dando uma fruta só? Uma semente só? Você vê um bichinho tendo um filhote só? Você vê quantas estrelas no céu? Olha a quantia de água que tem nesse mundo. Tudo é extremamente abundante. Então, quando ele entrega a vida é sinônimo de prosperidade. Então, o casamento não estar bem é só mais um sintoma de um diagnóstico. O seu fluxo está interrompido. O seu fluxo com a vida, o seu fluxo com a prosperidade está interrompido, mulher. E você precisa olhar para isso. Não existe assim um remédio. Quer dizer, tem gente que vende por aí, né? Faça uma coisa só uma vez e isso vai te dar. Tá, aí você toma aquele remédio só para mascarar o sintoma e não cuida da causa. O que vai acontecer? Vai voltar. Vai aparecer em outro lugar. Então, se faz importante, se faz necessário arregaçar as mangas e falar assim, peraí, entendi aqui agora. Entendi que dinheiro não é só eu ir lá trabalhar minhas 8 horas por dia, receber o meu salário no mês e falar assim, acabou. Entendi que não é trabalhar 12, 16 horas, dobrar, triplicar o meu faturamento, só que eu também gasto tudo que eu ganho. Acabou. Não entendi que não é só guardar, porque vai que um dia acaba, né? E aí eu não usufruo da vida, eu não sou feliz, eu não me realizo.
Vocês já ouviram falar daquela pirâmide de Maslow? O dinheiro, ele pode ter fases na nossa vida, né? Necessidades básicas, segurança, até que chega uma hora que é para nosso usufruto, para atividades que nos deem prazer. Depois você dá uma olhadinha com mais atenção nessa pirâmide e identifica onde é que o dinheiro tá na minha vida. É para as necessidades básicas ou eu posso usar o dinheiro? Eu tenho, né, às vezes a gente fala aqui na live de permissão. Eu me dou permissão, a forma como eu me trato emocionalmente, a forma que a minha identidade foi construída e foi moldada é para me permitir usufruir do dinheiro que eu produzo. Porque os frutos são produzidos. Os frutos são produzidos. Se você ainda tá ganhando dinheiro, sinto lhe informar que se voltou umas casinhas ali para o lugar infantil. Você precisa começar a produzir o dinheiro. Produzir os seus frutos. Bora começar a fazer isso? Vem comigo para a imersão? Vai ser um prazer ter você comigo. Tô preparando tanta coisa boa. Deixa eu ler aqui os comentários, que eu emendei aqui e fui falando, né? Deixa eu ler aqui os comentários. Meu pai trabalhava muito e minha mãe cuidava de nós da casa. Meu pai dava o dinheiro na mão dela e tinha um caderno direcionado para várias coisas. Carne, frutas, luz, água e gás. Então, ele já ensinou ali a questão da organização do que entra, do que sai, né? Então, por isso que você respondeu lá atrás, assim, eu falei, qual é a sua relação com a forma física, né? Você olha pro dinheiro e você falou assim, às vezes, então você já tem isso trazendo da sua família, né? Tínhamos pouco, mas não passamos necessidade. Ótimo, mas você percebe que é um padrão que se repete, né? Você hoje também está nesse mesmo cenário, onde o marido trabalha e a mulher ficou para cuidar da casa e das pessoas ali da casa, nesse lugar do nutrir. Tem algo de errado nisso, Ariane? É claro que não. A pergunta é, você está feliz? Você está satisfeita? Você se sente plenamente realizada? Não, eu gostaria de mudar essa situação, mas eu sinto que eu não tenho força para mudar essa situação. E onde é que você vai buscar essa força? Precisa ser nesse momento que você estava sendo. E agora, ó, pega essa chave de milhões que eu vou te dar, hein? No momento que você estava sendo cuidada e criada pelos seus pais, é como se você fosse uma mudinha, uma plantinha. Essa plantinha é a sua identidade. E ela foi moldada. Imagina que você pudesse ser uma árvore bem grandiosa, bem frondosa, com muitos frutos. Só que pegaram a sua mudinha e colocaram num vasinho e aí ela ficou sendo bonsai. Ela até cresceu, ela até se desenvolveu, ela é ornamental. Mas ela não expandiu. Quando você se torna adulta, só você tem a responsabilidade de falar assim, vem cá, bebê, deixa eu te replantar e usar aqui algumas estratégias com adubo, com água, com sol, com sei lá o que, enxertar, se for o caso. Usar todos os recursos necessários para que você se desenvolva. Eu não sei se isso na biologia é possível, tá? Uma árvore que é bonsai depois se desenvolver. Só que dentro do desenvolvimento emocional, isso é possível por quê? Porque nós seres humanos temos algo que se chama neuroplasticidade, que é a capacidade de sempre continuar aprendendo, se desenvolvendo, aprendendo novos hábitos, instalando novos hábitos, e essa nossa identidade pode ser desenvolvida constantemente. Se fosse assim, se a gente não pudesse mudar, a gente não poderia, de repente, dar meia volta dos pecados depois de adulta, por exemplo. Né? Tanta gente que conhece a Deus e se arrepende e começa a ter uma vida diferente depois de adulto, com uma idade, de repente, mais avançada. Tudo depende das nossas escolhas, tá? Então,
independente de como foi o cenário lá atrás, você pode fazer algo diferente com isso hoje. E é esse o convite, né? É isso. Quem tá aqui da mentoria que pode falar pra essa mulher que é isso que a gente faz lá dentro? Não é isso que a gente faz lá dentro? A gente tá cuidando dessa nossa plantinha, dessa nossa mudinha? Mexe muito a questão do emagrecimento também, porque ser magro é passar fome. Olha só, sim, são tantas coisas envolvidas, né? Muitas coisas envolvidas. Parece que eu não estou pronta para ver esse assunto. Tô com muita resistência. Que bom que você tá aqui mesmo sentindo essa resistência, senhora. É difícil. Pode ver, ó. Às vezes eu faço as lives, né? Dependendo do assunto que eu faço na live, bomba de gente. Enche de gente aqui. Só que tem assuntos que a gente tem uma resistência interna maior. Por quê? Quando é que a gente enfrenta e percebe e sente maior resistência? Quando ali tá um ponto de avanço pra gente. Assim, imagina que... Deixa eu pensar aqui num exemplo, né? Um músculo, você está indo pra academia e aí você tá lá com o seu quilinho, 1 quilo, tá gostoso fazer ali 1 quilo, nem dói mais. Aí quando você pega o de 3, o seu músculo começa a resistir e começa a... Deixa eu tomar água. Começa a resistir e se romper. Só que esse se romper, a gente vai precisar parar um pouquinho e pegar minha bala. A minha pastilha, verdade. Só um instante. Fui pegar uma pastilha. Devia ter começado com ela desde o princípio, né? Sabe o que é isso aqui? Resistência. Foi bom isso acontecer. Por quê? Porque todas nós precisamos ultrapassar um nível. Pra gente ir pro próximo passo do videogame, né? Pro novo nível, pro novo estágio do videogame. A gente tem que ultrapassar essas resistências, vencer esses desafios. Eu tava falando ali do músculo, né? Na academia. É quando a gente vence essas resistências que a gente consegue ir pro próximo nível. Então, ficar num lugar confortável, que a gente pode ser que esteja, né? Num lugar de, olha, que me falaram que o dinheiro, né? Usar um exemplo que as mulheres deu aqui. Me falaram que o dinheiro é vilão. Me falaram que o dinheiro é pedra de tropeço. Me falaram que o dinheiro é difícil. Então eu fico no meu lugar de criança inocente. E nesse lugar de criança inocente, eu não vou atrás de desenvolver os meus próprios conceitos sobre dinheiro. Eu não vou atrás de entender de fato o que é o dinheiro. Eu não vou atrás de ampliar minha percepção sobre dinheiro e sobre prosperidade. Eu fico aqui no meu lugar de criança. Porque
Quando você é adulta e você olha o dinheiro frente a frente, não é ele que te domina. As pessoas falam assim, dá dinheiro pra alguém que você vai conhecer verdadeiramente aquela pessoa, né? Muitas vezes, quando a pessoa ela experimenta poder, experimenta dinheiro, ela coloca pra fora as questões emocionais dela. Eu vou ter que finalizar, não tô conseguindo falar. As questões emocionais dela muito profundas, mas não tratadas. Porque sim, tem gente que faz dinheiro com uma certa facilidade, mesmo sem estar saudável emocionalmente. Tem. Só que às custas do quê? Quanta gente começou a fazer muito dinheiro e perdeu o casamento? Quanta gente começou a fazer muito dinheiro e se afastou da relação com Deus? Quanta gente começou a fazer muito dinheiro e aí começou a se envolver com coisas de corrupção? Então, não significa que ter o dinheiro é um reflexo que a pessoa está alinhada com esse fluxo. Agora, quando a pessoa é próspera, com dinheiro, com a família, com a saúde, com... ele não tem a vida perfeita? Não estamos falando sobre vida perfeita. Mas aquela pessoa, ela tá satisfeita com a vida dela, ela tá realizada. É a nossa versão de mulher inteira, né? Que eu falo sempre com vocês aqui no perfil. Quando a gente alcança essa versão de mulher inteira, significa que a gente se alinhou internamente para que as coisas se refletissem aqui fora. Então é como se você entendesse a seguinte frase, né? O dinheiro, ele não define você. Só que ele é um objeto muito obediente. Ele obedece à forma que você se define. Ele obedece à forma que você se enxerga, à forma que você se trata. Então, para pensar nisso, identifica isso aí na sua vida, tá bom? Que eu tenho certeza que não só essa mulher que comentou, mas todas as mulheres, as dívidas também significam isso. Ai, gente, eu vou ir falando, tá? Espero que a voz não acabe. Se meu marido trabalha para conseguir o nosso dinheiro, minha postura com meus pais também colabora com ele? Totalmente. O dinheiro, quando o casal se une, é uma só carne, existe ali uma porcentagem da influência nesse dinheiro pessoal e também uma porcentagem de casal. Isso é muito nítido. Por exemplo, aqui em casa, eu e o Leonardo já prestamos atenção na seguinte dinâmica. Nós temos o hábito, o costume, por assim dizer, né? De ter um X de valor no mês. E aí, às vezes, acontece de eu fazer mais, de repente ele faz mais. Pode acontecer assim, né? É muito curioso que de repente o mês que ele faz mais, as coisas começam a não fluir tanto do lado de cá. E vice-versa. E o que é isso? É o teto financeiro da família, é o teto financeiro do casal. Isso existe, eu vou falar muito disso com vocês, lá, principalmente da mentoria, tá? A gente vai aprofundar disso, mas influencia muito sim, tá bom? As dívidas, eu tinha falado que ia falar de dívida, né? Ai, é tanta coisa que eu quero falar com vocês. É por isso que a gente tem que ir pra imersão, mulheres. Porque não dá pra eu falar tudo aqui na live. Dito de forma simples, prática e rápida. Quem tem dívida? Quem sente que os pais devem pra eles. Ou que eles devem alguma coisa pros pais. Dentro rege fora. O nosso interno reflete no nosso externo. Se eu tenho muitas dívidas, isso significa que a dívida é algo constante dentro de mim. Significa que eu vibro dívida. E aí eu externalizo isso. Então, tá vendo por que é importante a gente olhar para essas relações assim, ó, bem profundamente, cavucar? Porque é isso que vai fazer com que a situação verdadeiramente mude.
Se meus pais nos ajudam financeiramente, isso mais atrapalha do que ajuda? Se a família de origem dá dinheiro para adultos, a gente ainda não saiu ali daquela esfera doméstica. E a esfera doméstica é a esfera da criança. Então, como que eu posso ir para a vida, prosperar e expandir ali naqueles círculos do amor, sabe? Se eu ainda estou sendo bancada pelos pais. Não, mas não é o dinheiro do nosso sustento, mas é aonde eu recorro quando eu tenho problemas. Isso quer dizer que eu, como adulta, faço problemas, mas eu não banco os meus problemas. Eu preciso que alguém me salve aqui das minhas questões. Isso aqui, ó, quem me salva? Meus pais. Quem me salva? O banco que eu faço empréstimo. Quem me salva? A minha amiga. Então eu posso ser criança e não ter muita responsabilidade assim com as coisas, sabe? Porque alguém vai me salvar mesmo. Interrompe o fluxo. Se faz necessário a gente mudar a nossa postura. Por isso que a gente está num trabalho, né, tão profundo de desenvolver e reconstruir a nossa identidade. Porque é pauleira. Pirâmide de Maslow. Acho que eu vou falar disso um pouquinho lá no Stories. Deixa eu escrever aqui. Espero que eu não esqueça. Bora, Érica. Só vem. Vai ser um prazer ter você conosco, viu? Sim, gente, é sensacional estar lá com as mulheres, não é, Michele? Cada vez a gente aprende mais, a gente se desenvolve mais. E agora chegou a hora da gente olhar para os frutos da mulher inteira. Porque uma mulher que está bem cuidada internamente, ela dá frutos. Os resultados na vida dela são visíveis, são notórios. Sabe quando você olha para duas pessoas assim, você enxerga assim, essa pessoa tá bem cuidada, essa pessoa não tá bem cuidada. Os frutos revelam se aquela árvore é boa ou não. Os frutos da sua vida revelam se você é próspero ou não. E aí, como é que tá? Ariane, mas eu já sou próspera. Meu marido ganha muito, ele me sustenta, meu emprego tá ótimo, eu tenho muito dinheiro. E não cabe mais, não, senhora? Para você, prosperidade tem um limite? A sua represa só tem ali uns baldes, né? Um laguinho, a sua represa não pode ser assim, ó. Um fluxo sem fim, não. Não pode. Não, tá bom, assim, tá bom, você se contenta. Sempre cabe mais. Sempre cabe mais. Aqui cabe. E aí? Cabe também? Eu quero agradecer, viu? Vocês estarem aqui comigo. Mesmo eu aqui acabando a voz. Já fiz a imersão COP, amei, me ajudou muito nos passos que preciso dar. Foi muito bom ter você conosco, amada, e vai ser um prazer também ter você com a gente nessa próxima dos frutos, porque é uma continuidade, né? A mulher, ela vai cuidando de todas as áreas da vida. E talvez você possa pensar assim, mas olha, eu não participei das outras imersões, não participei da raízes, não participei da tronco, não participei da copa. Será que eu vou entender? Vai? Você não entendeu aqui essa live? Você vai entender tudo. Porque eu tinha que separar por assuntos, né? Não dava pra eu falar pra você de tudo num dia só. Eu tive que separar por assuntos. Então, dessa vez, a gente vai falar sobre a prosperidade, que é o fruto da mulher inteira. Vem comigo dia 15 de agosto, sábado, às 8 horas da manhã. 9, desculpa. Sábado, 15/8, às 9 horas da manhã, por R$67. Eu, você e um time de mulheres focadas em se desenvolver emocionalmente, em se desenvolver desenvolverem a sua maturidade, olharem para a sua prosperidade e entenderem por que elas chegaram num ponto e estacionaram, por que parece que elas nadam e morrem na praia, o que elas podem fazer já, a partir de agora, né? Lá na imersão eu já vou ensinar coisas para você, que você vai sair da imersão já sendo mais próspera.
Eu tenho certeza que você vai sair da imersão já sendo mais próspera, desde que você assista e aplique as coisas que eu te orientar, tá bom? Um abraço, foi um prazer conversar aqui com vocês nessa live. Semana que vem a gente vai ter live de novo, tá? Eu ainda não tenho certeza se eu vou conseguir fazer uma ou duas lives por conta das demandas aqui. Mas a gente vai ter mais lives falando sobre a prosperidade. Eu conto com a presença de vocês. Um abraço, mulheres. Se cuidem. Tchau, tchau.